E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de vermos o assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? O assunto que iremos ver hoje fala sobre soluções. Na natureza, raramente encontramos substâncias puras. O mundo que nos cerca é constituído por sistemas formados por mais de uma substância, que são as misturas. As misturas homogêneas são denominadas soluções, ou seja, soluções são misturas de duas ou mais substâncias que apresentam aspecto uniforme. No nosso planeta, o ar que envolve a Terra é uma solução formada principalmente pelos gases nitrogênio e oxigênio. A água dos oceanos é uma solução líquida, na qual encontramos vários sais dissolvidos, como o cloreto de sódio, o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio, além de vários gases como o oxigênio. E de acordo com esse exemplo da Terra, podemos perceber que as soluções são sistemas homogêneos formados por uma ou mais substâncias dissolvidas, que são solutos, em outras substâncias, presente em maior proporção na mistura, que é o solvente. Nos laboratórios, nas indústrias e em nosso dia a dia, as soluções de sólidos em líquidos são as mais comuns. Um exemplo muito conhecido é o soro fisiológico, que é uma junção da água mais o cloreto de sódio. Nesses tipos de solução, a água é o solvente mais utilizado, sendo conhecida por solvente universal. Essas soluções são denominadas soluções aquosas. Desse modo, temos os tipos de solução, que temos a solução sólida, a solução gasosa e a solução líquida. Para a solução sólida, temos que os componentes desse tipo de solução à temperatura ambiente encontram-se no estado sólido. Essas soluções são denominadas ligas. No exemplo dessas fotos que eu estou colocando aí para vocês, temos uma estátua feita de bronze e um par de brincos confeccionados em ouro. Como curiosidade, temos que o bronze, utilizado na estátua, é uma solução de estanho dissolvida em cobre, e o ouro 18 quilates utilizado no brinco, aí mostrado na foto, é formado por uma mistura de 75% de ouro e 25% de outros metais, como o cobre. Para a solução gasosa, temos que os componentes desse tipo de solução encontram-se no estado gasoso. Toda mistura de gases é uma solução. A solução gasosa mais comum é o ar atmosférico, cujos principais componentes são nitrogênio, que constitui 78% do volume total, oxigênio, argônio e gás carbônico. Para a solução líquida, nesse tipo de solução, pelo menos um dos componentes deve estar no estado líquido. Quando pensamos em uma solução líquida, geralmente nos vem à mente uma substância sólida dissolvida em água. Essa ideia, porém, é muito restrita, uma vez que existem vários tipos de solução líquida. Além dessas, existem também as soluções formadas por gás e líquido, as soluções formadas por líquidos e as soluções formadas por sólidos e líquidos. Em nosso cotidiano, encontramos soluções de gases dissolvidos em líquidos, como água mineral com gás, refrigerantes e bebidas gaseificadas em geral. A solubilidade de gases em líquidos depende de 3 fatores: a pressão exercida sobre o gás, a temperatura do líquido e a reatividade do gás. O efeito da pressão na solubilidade de gases, conhecido como Lei de Henry, foi estudado pelo químico britânico William Henry. A lei de Henry nos diz o seguinte: a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão do gás sobre o líquido. Uma aplicação prática dessa propriedade é na fabricação de refrigerantes. O gás carbônico é injetado no líquido a uma pressão de aproximadamente 5 atm, bem superior à pressão atmosférica. Quando abrimos uma lata de refrigerante, o gás carbônico que foi introduzido a uma pressão maior que a atmosférica tende a escapar para o meio ambiente, formando bolhas. A lei de Henry pode ser representada pela expressão, onde S é a solubilidade, o K com um H pequenininho é a constante de Henry e P é a pressão parcial dos gases. A constante de Henry depende do gás, da temperatura e do solvente.
Nesse gráfico aí que vocês estão vendo, a solubilidade de um gás é proporcional à pressão parcial. Podemos aí, ver no exemplo desses 3 gases. Quando a gente aumenta a pressão parcial dos gases, a gente vai vendo que a linha ela vai aumentando, né? Ela vai crescendo, ou seja, a solubilidade ela também vai aumentando. Em relação à influência da temperatura, sabemos que a solubilidade de um gás em um líquido é inversamente proporcional à temperatura, isto é, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás. Isso pode ser percebido quando colocamos em 2 copos refrigerantes iguais que estão em temperaturas diferentes. Podemos observar isso nessa fotografia aí que eu estou mostrando a vocês. Quanto maior a temperatura do refrigerante, menor a solubilidade do gás. Por isso, forma-se grande quantidade de bolhas. A influência da reatividade para um mesmo solvente sob a mesma pressão e temperatura. Gases diferentes apresentam solubilidades diferentes. Os gases que reagem com o líquido apresentam solubilidade maior do que aqueles que não reagem. Veja alguns exemplos da solubilidade de gases a 0 graus Celsius e 1 atm em 1 litro de água. Nessa tabela podemos ver que os gases que têm maior solubilidade, eles vão reagir com a água. Ou seja, o nitrogênio e o oxigênio, que são os que possuem menor solubilidade, eles não vão reagir, enquanto os outros estão reagindo aí, O CO2, né, que é o dióxido de carbono, mais a água, ele reage formando ácido carbônico. O cloro com a água vai formar o ácido clorídrico, mais o ácido hipocloroso. O dióxido de enxofre mais a água vai formar o ácido sulfuroso e a amônia mais a água vai formar o hidróxido de amônio. Em nosso cotidiano, encontramos muitas soluções contendo líquidos dissolvidos em líquidos. Vamos ver 2 exemplos. Primeiro, a água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio, que tem fórmula H2O2, e a água. Segundo exemplo, o álcool comercializado em farmácias, supermercados ou mesmo em postos de combustíveis é uma solução formada por álcool etílico e água. Nos laboratórios, nas indústrias e em nosso dia a dia, as soluções de sólidos em líquidos são as mais comuns. Tanto no soro fisiológico como na água sanitária, o solvente é a água e os sólidos dissolvidos nessas soluções são, respectivamente, o cloreto de sódio e o hipoclorito de sódio. Falaremos agora um pouquinho sobre a solubilidade e curvas de solubilidade. Ao preparar uma solução, isto é, ao dissolver um soluto em determinado solvente, as moléculas ou os íons do soluto separam-se, permanecendo dispersos no solvente. Podemos estabelecer uma relação entre diferentes solutos e as características de suas soluções aquosas por meio de experimentos bem simples, feitos à mesma temperatura. Observando essas situações que temos aqui representadas pelo sistema A e o sistema B, vemos que no sistema B teve ali 14 gramas de corpo de chão. Ao compararmos as soluções A e B, notamos que o sal é menos solúvel que o açúcar e, partindo desse fato, podemos generalizar. Substâncias diferentes dissolvem-se em quantidades diferentes em uma mesma quantidade de solvente à mesma temperatura. Ou seja, a quantidade máxima de sal que se dissolve em 100 gramas de água a 20 graus Celsius é 36 gramas, enquanto que o açúcar foi totalmente dissolvido. Essa solução é denominada solução saturada, que significa solução que contém a máxima quantidade de soluto em dada quantidade de solvente a determinada temperatura. A relação entre a quantidade máxima de soluto e a quantidade de solvente é denominada coeficiente de solubilidade. Logo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio obtido na situação B é 36 gramas de cloreto de sódio por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Uma solução com quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade é denominada solução não saturada ou insaturada. Se a gente submeter essa solução, que é formada por 50 gramas de cloreto de sódio e 100 ml de água, a aquecimento sob agitação, a gente vai conseguir ver uma dissolução total do sal.
Se a gente deixar esse sistema esfriar em repouso absoluto até a sua temperatura inicial mais ou menos de 20 graus Celsius, teremos uma solução que contém maior quantidade de soluto. Porque se a gente compara, os dois sistemas, no primeiro que a gente viu lá, tinha a formação daquele corpo de chão, que foi de 14 gramas, e apenas de 36 gramas havia se dissolvido. Só que quando a gente aqueceu essa solução, a gente teve aí todo o sal dissolvido, ou seja, os 50 gramas foi dissolvido, só que essa solução, ela é muito instável. Quando a gente deixa ela parada lá até ela voltar à sua temperatura inicial, se a gente agita esse sistema, adicionando a ele um pequeno cristal do soluto, vai ocorrer a precipitação desses 14 gramas do sal, que, entre aspas, havia sobrado do sistema, que é exatamente a quantidade dissolvida acima da possível para a saturação, que era de 36 gramas. Pelas situações aqui estudadas, podemos perceber que a solubilidade de uma substância com uma massa fixa dissolvente depende totalmente da temperatura. Em função desse fato, podem-se construir tabelas que relacionam a solubilidade de uma substância em diferentes temperaturas. A maneira mais adequada de interpretar os dados fornecidos pela tabela é a seguinte: a 20 graus Celsius, a quantidade máxima, ou seja, a solubilidade de cloreto de amônio que se dissolve em 100 gramas de água é 37,2 gramas, originando uma solução saturada. A 80 graus Celsius, a quantidade máxima de cloreto de amônio que se dissolve em 100 gramas de água é 65,6 gramas, originando uma solução saturada. A partir dos dados da tabela, podemos construir um diagrama que relaciona a solubilidade do cloreto de amônio em 100 gramas de água a diferentes temperaturas. Note que a solubilidade do cloreto de amônio aumenta com a elevação da temperatura, que é essa curva ascendente, fato que se verifica com a maioria das substâncias não voláteis. Porém, existem substâncias sólidas que, ao serem dissolvidas em água, têm a sua solubilidade diminuída com a elevação da temperatura. Um exemplo desse comportamento é a variação da solubilidade do hidróxido de cálcio em água, mostrada na tabela a seguir e no gráfico que eu estou colocando aqui para vocês. Substâncias sólidas como o hidróxido de cálcio, cujas solubilidades diminuem com a elevação da temperatura, apresentam uma curva de solubilidade descendente. Convém ressaltar que, como substâncias diferentes apresentam curvas de solubilidade diferentes, essa propriedade pode ser utilizada para separar os componentes de uma solução contendo solutos diferentes, e esse processo é denominado cristalização fracionada. Falando um pouquinho sobre a solubilidade de sais hidratados, sabemos que alguns sais apresentam em sua constituição determinado número de moléculas de água agregadas. São denominadas águas de cristalização. Um exemplo é o cloreto de cálcio hexaidratado, que, quando dissolvido em água, sofre uma alteração no número de moléculas de água de cristalização, à medida que aumenta a temperatura. Isso acarreta uma alteração na sua solubilidade, ocasionando a formação de pontos de inflexão na curva de solubilidade, o que pode ser observado através desse gráfico, que eu coloquei aí para vocês. Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!